Fala, Belo! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast mais falado desse país. Fala, Belo Oficial. É isso aí, já aproveita, comenta lá o seu melhor amigo na rede social, nos comentários ali do Fala Belo Oficial. É isso aí, vamos convidar, vamos aumentar essa rede, porque toda semana eu tenho um convidado especial. Toda semana eu recebo pessoas muito especiais, pessoas com conteúdos de verdade, com uma carreira enorme. E hoje eu tenho a honra de receber uma lenda. Uma lenda, ele é uma lenda. Ele é Ernesto Teixeira, o intérprete da Gaviões da Fiel e do Brasil mais antigo, né, Ernesto? Fala Belo, né? Fala, Belo. Um salve para todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado. Quiser deixar pergunta, se não dá para responder em tempo real, a gente vai responder depois também, mas agradecendo desde já a paciência de todos. Hoje, né, com o Neguinho da Beija-Flor que anunciou, né, a sua saída da ala musical da Beija-Flor, eu passo a ser o intérprete há mais tempo na mesma escola de samba no Brasil. Né? São 40 anos dedicados a Gaviões da Fiel. E vamos trabalhar para... Que bacana, hein? Vai ficar legal. Mais um pouco, né? Mais uns 40, pô. As pessoas às vezes perguntam, né? Pô, mas eu vai até quando, tal? Claro, a gente vai até quando a saúde permitir, até quando Deus quiser, né? Porque tudo vem ali de uma força superior para tudo que a gente faz na vida. E eu me lembro que o grande Jamelão, né? Um dos maiores intérpretes que já passaram pelas escolas de samba do Brasil, que era da Mangueira, ele cantou até os 94. Puxa vida, ele foi até os 94? E como eu tô só com 61, então ainda tem mais uma, tá bom, tem mais uma beiradinha aí, né? Tem gogó ainda para muitos anos. Pô, que alegria. E eu tava vendo uma curiosidade, você faz aniversário no dia 1º de setembro, que é o mesmo dia do Corinthians. Exatamente, Corinthians é 1º de setembro de 1910. Sim. E eu sou 1 de setembro de 64. 64. Então é um orgulho, é uma coincidência que a gente, né, só tem a agradecer, porque a gente tem toda essa trajetória dentro do corintianismo e essa coincidência acaba tornando a gente ainda mais... Mais corintiano, acho que mais próximo. Mais corintiano mesmo. Mas é destino, né? Destino. Ernesto, primeiro queria te agradecer, eu como corintiano. Eu sou juventino e corintiano, Belo. Corinthians é Corinthians, não tem jeito. E o Juventus da Moca não tem quem não goste do Juventus, né? É um time que é querido por todos, né? É verdade, né? O Juventus faz parte da história do futebol paulista e do futebol brasileiro, Sim. Né? E, inclusive, a gente tem saudade do tempo que o Juventus jogava na primeira divisão, né? Sempre dava problema pro nosso Corinthians, mas também deu bons jogadores pro nosso Corinthians, um deles que eu não me esqueço, que eu gosto muito, é nosso amigo até hoje, o Ataliba. Ataliba, né? Jogou demais. Que tem aquela jogada na final do Paulista de 83, se não me engano, que ele deixa 2 São Paulinos lá, um choca com o outro e ele vai, toca pro Casagrande fazer o gol. Né? Figuraço que veio do moleque travesso. E a gente torce, né? Meu filho, inclusive, é atleta profissional, jogou no Juventus. Entre 2000 e 2001, ele ficou 1 ano e meio, fez 53 partidas como titular, foi premiado o melhor em campo várias vezes e, inclusive, foi considerado o melhor lateral direito da A2 em 2020, jogando pelo Juventus. Pô, que legal, que é uma premiação do sindicato dos árbitros, não, dos treinadores, dos atletas de futebol do estado de São Paulo, que quem faz a votação são os capitães e os técnicos dos clubes. Então, o Thiago fez uma bela passagem. Quem sabe ele não volta para o Juventus para a próxima temporada, né? Ia ser bacana, hein? Ia ser, eu tô torcendo para isso. Lateral direito. Lateral direito, Thiaguinho. Thiaguinho, é isso aí. Thiaguinho, grande abraço, hein? Paizão aqui, paizão curura, aquele paizão. Ernesto, vamos falar de Gaviões. Não tem, né, Gaviões. Como foi a sua história na Gaviões? Você chegou no Gaviões com quantos anos? Como foi essa... Eu cheguei na Gaviões no final dos anos 70, né? Cheguei ali com uma faixa de 13, 14 anos. Fui levado pelas mãos do Ariovaldo Aparecido da Silva, que depois veio a ser presidente. É um grande amigo que a gente tem até hoje. Hoje ele trabalha no segmento do carnaval, é o Ari Penas. Ele é ele não patenteou, né? Até porque é difícil patentear, mas ele é o criador das penas artificiais. Um material tanto usado no carnaval hoje em dia,
E numa época que a gente fala tanto em sustentabilidade, né? Em preservação do meio ambiente, o Ari é um grande precursor e um grande profissional, um grande amigo. Então ele me levou para Gaviões, porque a gente sempre se encontrava quando a gente descia ali na estação saúde do metrô, quando eu ia num jogo, eu ia num evento, alguma coisa, coincidia da gente se encontrar. E ele, pô, você é corintiano, você não sei o quê, vamos na Gaviões. E me levou. E chegando na Gaviões, eu fui recebido pelo Roneibe Mendes, que é o jogador, que a gente chama de jogador, às vezes as pessoas não sabem, acham que foi um atleta profissional do Corinthians. E não. Jogador era o apelido do Roneibe Mendes. Inclusive tem um cantinho dedicado a ele e ao Pichote. Quem entra na quadra, passa ali pelo santuáriozinho do lado direito, logo após, na esquininha do bar ali, tem um canto em homenagem a ele. Sim. Que era um dos caras mais sociáveis que eu conheci na vida. Então era o cara que fazia de tudo pra você estar feliz, pra você estar do lado dele, não deixava você ir embora. Não, vem, vamos pegar mais um, vamos comer mais um churrasco, vamos fazer um... E no velho Tchudes e não sei o quê. E assim a gente criou raiz nos Gaviões, né? Tô falando do finalzinho dos anos 70. Aí, nesse princípio, o Gaviões até já tinha o bloco. Só que a gente era muito novo, né? Não podia ficar nos ensaios do bloco, que era normalmente aos sábados à noite. Então eu ficava o sábado inteiro na quadra, ia para lá cedinho, jogar bola, né? Fazer o que tinha que fazer lá, brincar e tal. E quando chegava à noite eu vinha embora. Até que quando chegou para 15, para 16 anos, né? Aí a gente conseguiu, entre aspas, a independência e ficar mais tarde para ser parte do bloco. Aí eu comecei a desfilar, desfilei de fantasia, 81, 82, já estava ali cantando na ala musical, porque como a gente ia para os jogos, nas caravanas, tanto aqui dentro da cidade como fora, a gente cantava no fundão do ônibus e a nossa voz se destacava. Então o pessoal começou a colocar a gente ali na ala musical do bloco, que era encabeçada ali na época pelo grande, saudoso Armando da Mangueira, que era intérprete da Nenê de Vila Matilde. Sim. Ao mesmo tempo, também, como a gente batucava no final do ônibus, gostava de tocar. Então já fomos se integrando na bateria, na ala musical, ou seja, fomos fazendo tudo que tinha direito. E aí foi. Certo. Pô, que legal, hein? E aí você foi se descobrindo um cantor. Na verdade, as pessoas que foram descobrindo, né? Eu cantava naturalmente ali, porque a voz mais forte, mais presente. E o pessoal, poxa, põe esse cara para cantar junto ali, põe esse cara. Até o dia, né, que depois do Armando, ele foi sucedido pelo Tobias, que é da Vai Vai, que era do Vai Vai, mas não era intérprete da Vai Vai, oficial. Né, ele foi ter oportunidade no Gaviões, em 83 e 84. Aí, como ele foi muito bem no bloco do Gaviões, a Vai Vai viu e falou, não, Tobias, vem para cá ser o oficial. Sim. E aí ele teve que deixar o Gaviões para se dedicar exclusivamente a Vai Vai. É sempre assim, né? Aí, parece que a gente tem oportunidade fora da casa da gente. Às vezes o pessoal de fora valoriza mais, né? Isso é uma máxima aí que tem muito significado em muitas situações. E nesse meio tempo foi onde surgiu a minha oportunidade, que ele não pôde ficar, e alguém falou, pô, põe o Ernesto aí de cantor. Então a primeira experiência... Eu já cantava na quadra, antes das rodas de samba, antes de chegar o intérprete oficial, tanto o Armando como depois o Tobias. Sim. Eu que fazia o entretenimento da rapaziada lá cantando um sambinho ou outro. Amigo de todo mundo, já estava em casa. E mandava bala. Na época a quadra do Gaviões não tinha cobertura, era um palanquezinho que vinha da prefeitura, serviço de som daquele jeito, com a qualidade bem... E já era lá? Já era lá no Bom Retiro. No Bom Retiro. Nós pegamos a quadra da Gaviões. Eu cheguei nos Gaviões, os Gaviões tinha 9 anos. Gaviões é de 69. Né? Então, não tinha o piso na quadra, era totalmente rústico. Então, a gente participou de toda essa etapa de construção, né? Os mezaninos, a cobertura da quadra. Foi uma coisa, né, que a gente se orgulha de ter participado. Então, em 84 para 85, com a ida do Tobias para Vai Vai, pintou essa oportunidade da gente se tornar o oficial. 84 para 85. Isso, eu me lembro que o primeiro canto, inclusive, ainda em 84, a gente estava fazendo um desfile de bairro. Porque antigamente as escolas desfilavam na Tiradentes, o desfile principal, né, o bloco e as escolas do especial e tal, e depois elas tinham compromissos nos bairros, pelo carnaval oficial da cidade. E eu lembro que a gente não queria saber onde era, subia no ônibus e ia, né? Embora, queria festa. Não importava, queria festa.
E eu tava lá nesse bairro e, obviamente, não tinha um intérprete. Alguém falou, pô, pega o Ernesto lá na bateria e bota ele para cantar. Aí eu fui cantar. O Avelino Leonardo Gomes, é um outro grande amigo também dos Gaviões, conselheiro vitalício, hoje mora em Bragança. Ele falou, não, pega o Ernesto, mas é o seguinte, o puxador tem que estar com terno. Tem que usar paletó. Falei, pô, eu de fantasia, né, da bateria. Aí ele me deu o terno dele, que era simplesmente uns 4 números maior do que eu. Você era magrinho pra caramba, magrinho, cabeludo, cabelo enroladinho, aquela mangona e tal, dobrado e tal. E eu fui. Aí na hora de começar o desfile, eu me lembrei que o puxador tem que ter um grito, né? E eu não sabia onde a gente estava, de que bairro que era. Aí, na dúvida, eu falei, alô, povão da Penha Lapa! Eu já matei 2 pontos na cidade no primeiro grito. É bom ser inteligente. Porque tinha o carnaval na Sim. Penha e tinha o carnaval na Lapa. Eu falei, bom, onde que nós estamos aqui? Não, vai, começa. Alô, povão da Penha Lapa! Olha Gaviões aí! E fomos embora. E onde era? Depois você descobriu? Era na Penha. Era na Penha mesmo? Era na que Penha. Bacana. E aí você se sentiu à vontade? Aí eu me senti à vontade e, ao mesmo tempo, senti uma necessidade da gente se aperfeiçoar, da gente ter uma conduta diferenciada, porque a partir dali a gente passa a ser espelho. Né? Mesmo eu estava ali com 18 anos, mais ou menos, né? Sempre tive essa preocupação. Eu entrei na escola de música, fui, né, entender um pouco mais como é que funciona tudo, fui participar da Universidade Livre de Música, canto coral, canto popular, canto erudito. Porque você foi por você mesmo? Por mim. Porque eu entendia que o Gaviões, isso assim, tinha um sonho ali atrás, quando eu cantava nas rodas de samba, que eu te falei, os intérpretes que cantavam pelo bloco, eles eram oriundos de escolas do grupo especial. Certo. Né? Eles tinham outra ocupação. Então, às vezes, eles não chegavam no horário do evento. E eu ali, quando eu estava cantando, eu falei, poxa, o Gaviões é tão grande, como é que não tem um cantor do Gaviões, né, que se dedique exclusivamente para nós? Nós tínhamos que ter um cara, né? Porra, será que um dia eu podia ser esse cara? Mas nunca comentei com ninguém. E quando apareceu essa oportunidade, eu falei, poxa, eu acho que eu vou ser o cara, né? Mas eu tenho que fazer por onde? Não pode ser porque eu sou amigo do fulano, do Beltrano, ou alguém. Eu tenho que, cada ano, eu tenho que justificar, porque o Gaviões é Corinthians. Então tem que ter alguém representando bem. E foi assim que a gente procurou sempre se aperfeiçoar. Ernesto, eu queria só pegar um gancho em cima disso. Queria falar para a molecada que está nos assistindo aí. Olha só como é, aquilo que a gente fala toda semana aqui. Como é acreditar em si. Acreditar em si próprio. É muito bom, a gente tem que acreditar em Deus e acreditar na gente. Então, olha a visão do Ernesto. Ele já tinha o sonho, tinha o respeito pelo Gaviões, tinha o respeito pelo Corinthians, sabia que precisava, foi estudar e merecia, tanto a Gaviões quanto o Corinthians, quanto o público, merecia muito mais profissionalismo. E ele acreditou nele e ele chegou onde ele chegou. Então, quando eu falo aqui semanalmente que você pode chegar onde você quiser, é isso. Basta acreditar, seguir, ter força, foco e fé, né? Precisa ter força de vontade. Isso força de vontade. Para tudo na vida, né? Tudo. Tudo na vida. Porque hoje o jovem, às vezes, espera receber de mão beijada. A vida ficou mais fácil, né, Ernesto? E realmente o mundo está... Essa desordem mundial, vamos chamar assim, está levando as pessoas a isso, né? Mas a gente não pode perder a esperança nunca e a gente tem que dar o exemplo que a gente está dando aqui. Sim. Né? Longe de querer mudar a vida de alguém, mas é legal. Da minha parte deu certo, eu me dediquei, era aquilo que eu queria. Eu poderia estar até melhor, né? Até brinco que eu penso isso, se eu tivesse ouvido meu pai. E eu não ouvi meu pai. O que ele dizia? Né? Eu não sei porque eu não ouvi. Eu caí. Porra, eu tava quase pensando que poderia ser, mas jamais achei que você ia fazer isso comigo. Não, vou falar sério. É muito bom. Vou falar sério, eu não ouvi meu pai. Meu pai, logo cedo, ele me matriculou numa escola de música. Era uma escola de violão ali no Jardim da Saúde. E, poxa, como eu tinha dificuldade de fazer pestana. Pestana é quando você coloca o dedo aqui no braço do violão e pega várias cordas ao mesmo tempo. E aí o som não sai, né? Porque você tem um jeitinho certo de colocar ali.
e ficava aquele som abafado e uma nota não saía. E eu fui... E isso é treino, é a dedicação que ali eu não tive. Né? Aí eu comecei a cabular a aula. Né? Falava que ia para a escola, não ia, falava que não ensinando. Aí no final do ano tinha aquelas apresentações lá no Regina Mundi, que é um colégio famoso, aqui na Vila Mariana, né? Aí eu no palco e eu ao lado do meu amigo que estudou, né? Então passava aquela vergonha, aí eu larguei mão. Se eu tivesse seguido ali, hoje, eu era um cara completo no sentido de cantar e de tocar. Sim. Hoje eu dependo muito de um músico do lado para fazer as boas apresentações. Graças a Deus, a vida me privilegiou com vários. Que bom, hein? Né? Vários dentro do próprio Gaviões. Tive aí Paulinho do Cavaco, só para falar de cavaquinho. Né? Depois eu tive Alemão do Cavaco, Fabinho do Cavaco. Né? Hoje o Rafa do Cavaco, Dodô, Beba. Né? Professor Valdir aí já no violão. Dendém no violão. Didi no cavaco. Né? Então a gente teve uma assessoria muito boa. Mas o legal era a gente entender e poder fazer. Mas aí acho que você não teria... Eu não ouvi meu pai. Não ouvi o seu pai. Mas aí você não teria tido esse tempo todo para Gaviões, talvez. Talvez eu teria ido para outros Deus rumos. sabe o que faz. Até porque ali eu estava fazendo mais o erudito, né? Mais o erudito. Talvez eu estaria acompanhando aí as grandes orquestras. Ernesto, eu queria falar com você sobre os prêmios que você ganhou. Você ganhou alguns prêmios, né? Puta, eu ganhei, mas você tem a listinha aí para lembrar alguma coisa? Tenho como o melhor intérprete, acho que foi no ano de... Porque eu vou te falar uma coisa, Fabiano. Foi uma coisa que eu nunca fiz com esses objetivos. Né? Eu fiz com o objetivo de ser o melhor para Gaviões. Sim. Esse é o meu propósito. O restante vem na consequência. Sim. Então, a partir de um certo período, foram vindas algumas condecorações, alguns prêmios, como você falou, o ano passado a gente foi o melhor intérprete. Sim. Mas eu nunca fiz disso o objetivo. Né? E eu tenho discutido, inclusive, questão da função do puxador de samba enredo, do intérprete de carnaval. Né? Às vezes a minha opinião, ela não acompanha o que pensam outras pessoas, não sei se é a maioria ou não. O puxador de samba, o nome é puxador de samba. É ofensivo falar puxador? Não, porque ele está lá para puxar a escola. Puxar mesmo, né? Para dar o gás para a escola. Sim. Então eu vejo hoje, e eu mesmo tenho me rendido e até feito o que os outros intérpretes têm feito, que é trabalhar até o contracanto dentro da música. Né? O que é o contracanto? É quando você fala um verso, uma palavra, e aí em cima dele você repete o mesmo verso com uma variação na melodia. Né? Mas se você é o puxador, como é que você já está cantando uma parte que já foi cantada? O puxador é aquele que antecipa. E aí, vamos lá, e o amor chegou. Né? Então você tem que puxar aqui. E o amor negou. Essa é a função aí, ele está puxando, ele está dando a letra para a escola vir atrás. E tem os grandes intérpretes, temos grandes vozes, grandes cantores hoje nesse segmento de samba enredo, que não ficam nada a dever a cantor de meio de ano. Eu acho que não dá que comparar porque cada um está na sua praia. Sim. Mas é legal, eu acho bonito. Mas no meu íntimo ali eu falo, ali nós não estamos puxando o samba. Ali nós estamos mostrando que a gente sabe cantar. Sim. Né? Que é legal, que é bonito também. Então, por isso, talvez a gente nunca não teve tantas condecorações como o melhor intérprete. Sim, né? sim. E a partir de o ano retrasado, né, com a vinda do Rafa para ser diretor musical do Gaviões, que ele, porra, velhinho, poxa, a gente podia fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Às vezes até com medo de, o cara não vai aceitar, o cara 40 anos, aí eu vou falar um negócio pro cara. Fala, não, vamos fazer, se isso aqui é o melhor para todo mundo, é o melhor para a escola nesse momento, pro Gaviões, pro Carnaval, então vamos fazer. E eu tô me deixando levar e tá dando esse resultado. Isso é humildade, né? Isso é humildade. Isso aqui deve ser, vamos pôr ao vivo aqui para ver o que é. Vamos lá. Alô? Banco do Brasil informa. Compra realizada com seu cartão. Vamos passar um golpe? Deixa eu rolar. R$ 2.920. Realizada na Casas Bahia. Para confirmar a compra, digite 1. Para cancelar, digite 2 e fale com um de nossos atendentes. Deixa o atendente atender, vamos lá. Não atende. Não atende? Não, ele diz que se você não apertar o número, você não cai no golpe. Ah, é? Né? Mas isso aqui é o dia inteiro. Mas tem uns, é o dia inteiro. Esse aqui é o dia inteiro. Tem uns que eu espero e atende. Isso que eu abaixei aqui o volume, tá zerado. Né? Mas agora nós vamos até desligar aqui o telefone,
para nós continuar nossa entrevista aqui. Vamos que vamos. Mas legal que registrou aqui, né? Você vê o Banco do Brasil. Tá vendo? Não é só você. Até Ernesto Teixeira recebe essas ligações chatas pra caramba. Ernesto, mas uma coisa que eu acho bacana em você é assim, o Corinthians é amado ou odiado, né? Muito mais amado do que odiado. Sim. Mas quem é contra o Corinthians é contra de verdade. Tem raiva do Corinthians, raiva de todo mundo, só que não tem raiva de você. Eu acho engraçado isso. Você consegue ter aquela coisa aquele carisma que precisa ter com todo mundo. Eu já vi palmeirense falar bem de você, São Paulino falar bem de você. Quem gosta do samba, gosta do carnaval, gosta de você. Realmente eu tenho só que agradecer, né, a Deus mais uma vez, aí a todas essas pessoas. Porque eu sou corintiano, todo mundo sabe, né? A gente brinca, às vezes faz uma piadinha, né? Porque o futebol é isso, faz parte da rivalidade. Claro. A gente tem que, né, desopilar. E o futebol serve também para isso. Sim. Mas a gente nunca fez nada de forma ofensiva. Né? A gente não fica tripudiando em cima da dor do adversário. Já tá caído ali, não tem por que eu bater mais. Então nós vamos... Talvez na medida certa. A rivalidade, eu repito, tem que existir a piada, tem que existir a brincadeira, mas tudo isso não pode superar o respeito. Né? O ser humano tem que estar em primeiro lugar. E o futebol é a minha visão, isso desde sempre. Não é porque eu fiquei mais velho, não. É desde que eu cheguei na Gaviões da Fiel. Eu já passei por todas as etapas, nas etapas inclusive da vida, né? Porque quando eu cheguei na Gaviões, eu estava ali no meio da adolescência, né? Saindo da infância para a adolescência. Então tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, mas eu sempre entendi, né, isso acho que é da minha índole, do meu caráter, da educação que eu tive da minha mãe e do meu pai. Dentro da escola, eu nunca fui aquele cara que tripudiou o outro por causa da cor, por causa da forma física, né? Por causa da cor do cabelo. Eu mesmo tinha cabelo ruivo quando era pequeno. Né? Então, quando você tinha um cabelo ruivo que era sardento, isso é motivo de chacota, ferrugem. Eu nunca gostei disso. E nunca pratiquei isso com quem quer que seja. E é a mesma conduta que a gente tem em todos os segmentos da vida, inclusive dentro do futebol, seja como intérprete do Gaviões do Carnaval, ou seja como torcedor, conselheiro do Gaviões. A gente sempre procura manter uma... Tem um slogan, né? O Gaviões tem um slogan que é lealdade, humildade e procedimento. LHP. É o LHP que foi criado pelo saudoso Edmar, um grande gavião, né? Que é legal, mas não basta falar, né? Tem que praticar. Sim. Né? Ser leal hoje em dia é difícil. É muito difícil. Ter humildade, então, né? E o proceder. Se prestar atenção nessas 3 palavras, elas servem para tudo na vida. Se você conseguir praticar isso, você vai ser um bom ser humano. Porque a lealdade é obrigação, né? A lealdade tem que ser leal. Porque se você não é um leão, você é um mau caráter, você é um pilantra. Agora, a humildade, você consegue conquistar todo mundo com humildade, você não precisa ser melhor que ninguém. E não confundir a humildade com simploriedade. Né? A humildade é isso, é ter a paciência, ter a inteligência de ouvir, de baixar o tom de voz na hora certa, de ficar quieto na hora certa para depois colocar o seu ponto de vista e, repito, não ser simplório, deixar todo mundo subir em cima de você, fazer você de escada, isso não. Então a gente achou, né, ao longo da vida, o equilíbrio em cima de tudo isso e a gente se posiciona. Tem hora que a gente é duro também pega pesado com quem vê que está desviando se precisar, a gente também, né? E tem hora que passa do limite. Já aconteceu isso algumas vezes na vida. Mas, via de regra, é procurar ter o equilíbrio. Sim, porque o associado do Gaviões, ele já chega, ele já se enquadra dentro da cartilha que é. Né? Exato. Se é o certo, qualquer lugar que você vai. E se você começa a sair um pouco fora, já tem os mais velhos lá que chega e fala, já puxa um pouquinho e fala, amigão, aqui não. Exato, até porque como é que é a forma de entrada no Gaviões? Você vai lá e faz a sua carteirinha, a sua ficha, e para oficializar a sua entrada na entidade, você participa de uma reunião de associados. Tem. Né? Que há muitos anos é dirigida pelo nosso amigo, o Sérgio Romano, que é o Paracatá, né, onde ali ele passa o perfil da entidade. Certo. Inclusive explica
né? O LHP explica como o Gaviões surgiu, por que surgiu, como é que a gente está hoje no mundo atual, porque a gente começou em poucos e hoje a gente tem um número, né, desde 69, mais de 140 mil pessoas que já passaram pela história do Gaviões. Puxa vida. Né? Dentro desses nomes nós temos todos os tipos de pessoas. Né? Temos da mais alta sociedade até o mais paupérrimo. Sim, sim. Né? E a gente não discrimina. A única coisa que a gente cobra ali para chegar no Gaviões é o corintianismo. Né? Então não há questão política, partidária, que hoje em dia também tem sido a tônica de muitas coisas na vida da gente. Lá no Gaviões não tem. Não tem. Ninguém vai te perguntar qual é o seu partido, qual é a sua tendência. Né? Óbvio que a tendência da entidade como um todo, falando-se de Corinthians, é sempre lutar pela maioria, né? pelos mais necessitados, Sim. vamos colocar assim. Né? Mas a gente sempre tem a coerência de analisar cada posição para tomar uma decisão. Poxa, que bacana, bacana mesmo. E eu lembro que antigamente todo mundo falava, corintiano é maloqueiro, sofredor, né? Tinha muito isso aí, corintiano é tudo pobre, não sei o que. Hoje você vê grandes empresários. Eu sou maloqueiro, corintiano e sofredor. A gente sempre vai ser maloqueiro. Sempre vai ser. E grandes empresários hoje também é maloqueiro. faz questão de ser maloqueiro lá no Gaviões. Também é maloqueiro. Na hora, é lindo, na hora do jogo, na hora do ensaio lá na quadra, todo mundo é maloqueiro. Né? É mó barato. E eu acho muito legal que às vezes o playboy mesmo... Eu me lembro que isso daí, nesse tempo que eu tô chegando no futebol, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, era o canto do adversário, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor. E nós não, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Corintiano, maloqueiro e sofredor. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente agradece a Deus. É isso aí. Mas eu acho que assim, eu vou te contar uma história. O meu pai era palmeirense. Mas meu pai não era muito ligado a futebol. Ele era palmeirense, família de italiano e tal. E aí, o meu pai, em 86, me chamou para ir com ele, nos amigos dele, na final de Palmeiras e Inter de Limeira. Se eu não me engano, foi no Parque Antártica ou no Morumbi, não sei. E eu cheguei, olhei... 86, 86. Eu tinha 10 anos. Primeiro clube grande a perder para um time do interior, hein? Né? Faz o registro, né? E eu... Tá vendo aquela tiradinha assim na boa. E eu vi meu pai torcer, o pessoal torcer e tal, mas eu não me sentia à vontade ali. Aí, acho que no mesmo mês, ali, umas semanas depois, tal, meu tio era jovem, né? Devia ter uns 18, 20 anos, pegou uma motinha 125 e me levou no Pacaembu para ver o Corinthians. Cara, a emoção que eu senti ali com 10 anos de idade, aí eu descobri que corintiano nasce corintiano mesmo. Nasce, aquilo te toma de Porque eu tinha jeito. tudo para ser palmeirense. Meu pai era palmeirense. Então, mas o que eu senti ali, vendo a torcida, o Corinthians, o Pacaembu, aquele time, aquela coisa, eu falei, não, esse... Aí todo jogo eu ia com meu tio. A alegria que tinha era ver o mosqueteiro chegar, sabe? Puta, lá no Pacaembu, entrar por aquela ruazinha lá atrás. Era lindo isso, né? Era lindo, cara. E falando de Corinthians, qual o maior esquadrão que você já viu? Nesses anos todos aí de Corinthians? Acho que os grandes times foram ali nos anos 80, né? 82, 83, que a gente ia fazer o tri em 84, né? Com Sócrates, Zenon, Vladimir, Paulinho, Edson, Zé Maria, né? Era um dos grandes. E depois, no final de 99, 2000 também, que a gente ganhou o Mundial. Pra mim foi o melhor. Também era uma seleção, né? Nossa, pra mim foi. Via de regra, o Corinthians sempre teve aqueles times de raça, né? Né? Aquele time que o cara matava a bola na canela, mas nunca faltou vontade, né? Porque comparando com o futebol de hoje em dia, a gente fica até chateado, né? Porque você vê o pessoal falando em cifras aí imensuráveis, né? Para jogador A, jogador B. E aí você vê que não corresponde. Aí você fala, pô, mas eu vi aqueles caras jogar lá atrás num gramado ruim. Você pega a final de 77, né? Para falar uma coisa que tá bem na retina aí de quem é corintiano, com mais de 40, de 50 anos. Poxa, a bola vinha pererecando. Pô, e o cara dominava, o cara lançava. Você pega um Zenon ali, 82, 83. Pô, esse cara é craque.
Você não é Esse craque cara, até hoje, pô, que idade que ele o tem. cara jogava, se pegasse esses gramados que os caras jogam hoje em dia, pelo amor de Deus, o cara tem que fazer A chover. molecada não sabe o que é pererecando. A bola vem pulando, né? Pererecando. Porque era... Batia no morrinho artilheiro ali, vinha no seu queixo, né? E pra aprender a Porra. jogar desse jeito era no terrão mesmo. Era vinha né? da várzea, Vinha da né? várzea, O cara já vinha da várzea. Quando o cara via aquela grama, né? Que tem aquelas toceiras de grama, pra ele era o campo gramado. Não é o que é hoje, o que chegou o futebol, que é legal essa evolução, né? Um palco nessas condições. A única coisa que a gente precisa rever aí são essas cifras astronômicas, né? Tudo que está por trás disso aí né? precisa dar uma corrigidinha. Mas, para mim, né, os anos 80 ali, principalmente, eu vou falar por mim, fui muito fã do Sócrates. Né? Eu ia te falar agora, o calcanhar do Sócrates. E a gente teve a felicidade, né, de que depois que ele parou de jogar, ele frequentar Gaviões. Ele frequentou muito Gaviões? Então, por várias oportunidades, a gente ficou até a madrugada batendo papo, ele tomando a cervejinha dele, eu tomando meu refrigerante, a minha água, junto com outras pessoas, falando da vida, falando de futebol. Que legal. Né? Isso não tem preço. Né? Um cara altamente intelectual, né? Com conteúdo assim fora de série, desfilou no Carnaval do Gaviões, na ala da memória corintiana, por alguns anos, junto com a Marlene Matheus, com outros atletas, Geraldão, Basílio, que todo ano também vai, Vladimir, né? Mas o Sócrates era aquele negócio, pô, você tava ali de cima e você via e falava, o que ele vai fazer agora? E eu me lembro de uma declaração dele, que o futebol ele tem muito assim, claro que a técnica e tal, mas o futebol, você veja que ele tem muito da coisa do psicológico, né? É o Brandão como técnico em 77, aquele treinador paizão, né? Quando o cara fala paizão, é o cara que domina a mente dos jogadores, consegue colocar todo mundo no tempo certo. E ele deu uma entrevista e falou, olha, quando o jogo tá difícil, que começa um clássico, eu falo, joga a bola em mim. Quando jogava a bola em mim, que o marcador vinha, eu já dava um chapéu. Porque quando dava um chapéu, a torcida já levantava ali, eu já sei que a torcida está com a gente, já dava moral para todo mundo e a gente ia para dentro. Então, quer dizer, o cara sabia usar a torcida a seu favor. Então o Sócrates sabia quem ele era, sabia que poderia dar um chapéu, uma caneta, um calcanhar ali e receber o apoio da torcida na hora, né? Exatamente. E ali ele controlava a partida. Né? Eu me lembro do Corinthians e Palmeiras. Poxa, até esse dia eu estava vendo esse lance, agora não vou me lembrar o ano. Mas uma semifinal, que depois a gente foi fazer a final com São Paulo, acho que foi para 82, para 83 mesmo. Pô, e os caras montaram aquela marcação homem a homem, tinha alguém marcando ele, não me lembro quem agora aqui, que até se ele fosse falar com o treinador no banco, o cara acompanhava. É mesmo? Eu falei, pô, caramba, aí quando chegou uma determinada jogada, ele recebeu a bola de costa pro gol, ele deu um passo para dentro do campo, em direção à meia-lua, e girou com a bola com o pé esquerdo por fora. No que ele fez isso, você lá de cima, olhando a defesa inteira do Palmeiras, foi pro outro lado. E no que ele virou, ele bateu cruzado e fez o gol e nós ganhamos de 1-0. Caramba. O que é isso aí? Extrema inteligência, né? Doutor Sócrates. Eu acho que eu vi muito pouco do Sócrates, né? Porque eu comecei a acompanhar mesmo. Eu lembro, sabe qual foi o primeiro campeonato que o Corinthians ganhou, que eu senti aquela emoção toda? Foi em 88, contra o Guarani, que o Viola tava lá, hein? deu aquele carrinho. Eu tive esse tempo, agora há pouco tempo atrás, eu estive na casa do Viola, no aniversário da mãe dele, e eu falei, Viola, você me proporcionou uma emoção. Paulo Sérgio Rosa. E ele, gente boa pra caramba, né, meu? Ele, falando pra ele, eu falei, porra, aquele lance... Aí eu fiz até um vídeo nas redes sociais, onde eu coloquei esse lance. E como eu queria... Tava meus tios, meu avô, hoje eu já não tenho mais... E esse pessoal, aí, né? você tá falando de um campeonato, nossa, assim, extremamente marcante, que traz aquela sina do Corinthians de ser campeão nos anos dos centenários, né? 1922, 54, 88. Então tem centenário comemorativo, o Corinthians vai lá e chapisca. É verdade. E nesse ano aí, particularmente, a gente pegou o Guarani, né, nos 2 jogos. Inclusive,
O Neto jogava pelo Guarani, né? Aliás, o time do Guarani era uma seleção. Sim. E, estranhamente, o presidente da Federação Paulista, que era o Eduardo José Fará, ele levou a decisão do campeonato para Campinas. Coisa que nunca tinha acontecido na história do futebol de São Paulo. Sempre a decisão era no Morumbi. Né? Historicamente, sempre foi Morumbi. Sim. Pode pegar o Palmeiras e Inter de Limeira 86, a decisão foi aqui. Morumbi, E levou para lá. Lá tinha 2 agravantes. Primeiro, uma obra em volta do estádio, cheia de pedra, tudo facilitando para ter uma tragédia. Segundo, a torcida do Corinthians, ela foi separada atrás dos gols. Ele colocou uma parte atrás de um gol, outra parte atrás de outro gol. Não deu uma parte para ficar todo mundo junto. Sim. Né? Que, aliás, ali foi um erro que favoreceu a torcida do Corinthians. Porque eles talvez achassem que estivesse dividindo a nossa força. E, na verdade, eles colocaram a nossa força nos 2 polos. Né? E, se não me engano, quem apitava o jogo era o Arnaldo César Coelho, se eu não estiver enganado. O Guarani com Paulo Isidoro, com Neto, com Tozinho. Zenon não, acho que não estava, não. Eu acho que não. Mas, enfim, era ruim, hein? Os caras, na casa dos caras, tocando, chegando, batendo, falta pros caras, falaram, pô, Neto vai bater a falta. Pô, e a gente ali, e a gente com quem? Com o menino Viola. Lembrando que na reta final daquele campeonato, nosso goleiro era o Carlos. Sim, o Carlos, eu né? lembro do Carlos. O Carlos foi vendido para a Turquia naquela reta final. E nós não tinha goleiro. Não foi ele que disputou a final? Não. O nosso goleiro é o Ronaldo Giovanelli. Que também vinha da o Ronaldo da base. Entrou nessa bucha aí também na final? Entrou nesse final aí. Puxa vida. Né? Entrou. E o Viola também entrou numa fogueira no primeiro jogo. E faltando 10, 15 minutos, aí já deu aquela fumaça toda, meteu o chapéu, fez não sei o quê. Aí ficou naquela incógnita, pô, escala pra final, não escala pra final, né? Que teve um empate e nós fomos pra prorrogação. Sim. E aí entrou o Viola. E aí vem o destino. O Wilson Mano, que era o nosso Coringa, que jogava na lateral, no meio, no gol, em tudo quanto é lugar. Tudo. Eu jogava em todo lugar. Todas as posições. Até no gol, acho que ele jogou no Corinthians. E o grande Wilson Mano deu um chute ali da entrada da intermediária, ali perto da meia-lua, todo errado, todo... Tem a bola devagarzinho, né? Fiel já no meio do caminho me aparece o Viola de carrinho na sola da chuteira. Um carrinho de verdade, né? Coisa de quem tá ligado no jogo, né? Meteu aquela sola da chuteira, a bola já caiu pro fundo da rede, ele correu e, cara, você vê a perspicácia do jogador. Que hoje tudo é proibido. Já estava com 2 camisas. Correu para Fiel e... Esse jogo, Fabiano, tem uma particularidade que, como eu te falei, a gente conversou aqui quando a gente chegou, eu trabalhava com uma empresa de comunicação, de assessoria de imprensa. Certo. Já como jornalista, né? Porque eu comecei lá como mensageiro, operador de telex, depois me transformei em jornalista lá. E a gente cobria o circuito satélite de tênis da cidade de São Paulo. E a etapa que a gente estava cobrindo era em Lins. Lins é longe. Lins é muito longe. E eu tô lá em Lins, aí a gente fez o torneio qualificatório, né, no sexta, sábado e domingo, para ver quem ia para a chave principal, que é tipo de uma peneira, né, com os jogadores que querem disputar o torneio, mas não tem ranking. E a chave principal começa na segunda, então fica umas vagas em aberto. Então joga lá o final de semana para ver quem chega para a final ali e vai para a chave principal. E eu tô lá, meu chefe aqui em São Paulo, e ele, Ernesto, faz aí, vai fazendo as notícias aí e tal. Aí eu falei, pô, Claudião, final domingo, meu, queria ir. Ele falou, pô, mano, se você for, você não vai voltar a tempo para segunda, para fazer as notícias aí, para cobrir o torneio. Eu falei, pô, Claudião, deixa eu ir, eu volto, meu. Me virei, catei o ônibus lá em Lins. Caí lá em Campinas, não sabia nem onde eu estava, não sabia nem onde era o estádio. Pergunta para um, pergunta para outro. Não, vai dar para ir a pé. Não, mas a pé não dá. Não, dá sim, vai andando aqui. Aí pergunta, não, eu te levo lá. Sem ingresso. Nossa. Tinha ingresso, tinha nada. Se é hoje, não ia assistir mais nem... E não sei o que, aí fala com um, fala com... Não, parece que alguém tem um ingresso lá. Parece que alguém não vai vir lá porque aconteceu não sei o que. Vai falar com fulano. Mano, conseguimos o ingresso e fomos para dentro. Sim. Acabou o jogo, campeão, dá aquela comemorada. Eu falei, irmão, agora eu tenho que voltar. E para voltar? Né? Aí volta para a rodoviária, arruma alguém para te levar. E para saber se tem um ônibus que vai dar o horário para chegar lá na cidade.
E aí fomos, no final deu tudo certo. Chegamos você voltou? praticamente na segunda sem dormir, né? Direto na viagem, trabalhamos e deu tudo certo. Mas é aquelas aventuras de corintiano. De corintiano, né? Corintiano. Não ia suportar assistir o jogo lá. Porra, tudo bem numa televisãozinha. Ah, mas quem é Gaviões, quem é Corinthians? Não, tinha que estar lá. Você chegou aí pro Japão? Não fui. Não foi? No Japão, o que aconteceu? A gente trabalhava como narrador na rádio... Aí eu estava na Rádio Coringão. Que depois a gente criou a Memória Corintiana também. E o que a gente fez? A gente fez uma transmissão ao vivo pela rádio, direto da quadra do Gaviões. Então a gente colocou o telão na quadra, tinha mais de 10 mil pessoas lá na quadra, na rua, e a gente ficou narrando ao vivo, tiramos o som da televisão. Sim. Então a narração ali é nossa. Pô, que legal, porque hein? Alguns anos aí eu atuei como narrador, tanto na Rádio Coringão como na Memória Corintiana. Como é que você poderia narrar um gol aí? Qual foi o gol mais esperado? Bom, vamos falar do gol do Guerreiro na final no Mundial. Você falou de qual, você ia me perguntar qual o gol, eu ia te falar de um especial que até tem aí na internet, um Corinthians e Palmeiras também, que a gente tava lá, foi um jogo que o cara expulsou um jogador do Corinthians, até depois mostrou que não era correta a expulsão, que o cara foi na bola, e o Jô tava no banco. Aí o Jô, faltando pouco para acabar o Jô foi entrar. E aí a gente profetizou, eu e o Silvio Romualdo Júnior, que tem até o blog do Silvinho, que por muitos anos comigo, tanto da Rádio Coringão como na Memória Corintiana. E eu falei, porra, Silvinho, o filho do seu Dario vai entrar aí, é ele que vai decidir o jogo pro Coringão, tá no aquecimento ali, o Jô vai pra dentro do campo. Daqui a pouco o Jô entrou. Aí teve o Palmeiras no ataque, bola pra dentro da grande área do Coringão, a defesa afasta, caiu aqui pela lateral esquerda, bola tocada na ponta pra Jô, ganhou da marcação, levou pra dentro pra intermediária, saiu o goleiro do Palmeiras, perna aberta pelo meio das pernas, bateu pro gol, é gol! Do Corinthians! Jô, filho do seu Dario! Eu profetizava, eu falava, ele ia decidir pro nosso Coringão. E tá aí, a Fiel explode na arena! Corinthians 1-0! Caramba, que legal, meu. Você vê como o cara é corintiano. Sai diferente, né? Diferente. Sai diferente. Na verdade, a narração foi diferente do que eu fiz aqui, né? Porque eu falava pra ele assim... Toca a bola pra ele, Gil, toca a bola. Que tinha alguém no meio ali pra receber sozinho. Toca a bola, toca essa bola. Você tá torcendo, né? Que legal. Você tá torcendo. Putz, que bacana, que bacana. Meu, ser corintiano eu acho que é diferente. Eu vejo muito palmeirense, eu conheço muitos amigos aí palmeirense fanático, São Paulino fanático, e eu falo, não é a mesma coisa. Eu falo, vocês não sabem o que é a emoção de ser corintiano. Eu não sei se pra mim, mas eu vejo que a emoção é diferente. Não é uma crítica, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que cada um sente a emoção que tiver. Mas parece que a emoção do corintiano é diferente, pelo menos é o que eu percebo. Não dá nem para falar do outro lado, porque a gente não tá do outro lado. Como é. Né? Mas a gente fala pelos exemplos que a gente vê aqui do nosso lado. Várias vezes, nós estamos lá na quadra do Gaviões, aparece o cara que veio lá de Cruz das Almas, não sei nem onde que é, aí você vai ver, é lá na Casa do Chapéu, na Bahia, Nordeste, o negócio, aí o cara veio do nada e falou, não, eu vim para assistir o jogo, eu vim para assistir a final, daquele jeito que a gente foi lá no Brinco de Ouro, sem ingresso, sem dinheiro no bolso, sem nada, só com a vontade e com a esperança, né? E você vê que não é uma coisa assim produzida para tirar benefício de alguém, que alguém vai ajudar, o cara vem na fé. Né? Na fé, na verdadeira fé, que é o que move tudo na vida. Porque quando você acredita, o barato vai acontecer. Então, a gente vê muitos exemplos desses dentro do corintianismo. Né? Você pega aquela final de 77, hoje está proibido, hoje praticamente acabou. Mas quando acaba o jogo, né? O pessoal cruzando o campo de joelho, com a bandeirinha na mão, né? Procurando pegar um pedaço da rede, subindo na trave. Não tem, isso aí não é nada arquitetado, não é nada planejado. As histórias que tem no Japão lá, do pessoal que fez o que fizeram para ir pro Japão. Tem cara que vendeu o carro, tem cara que vendeu a moto, foi com... não, mas o emprego depois arrumou outro. Depois vai, e foi embora. E não é para se aparecer, não. Não, é porque o cara quer ir, o cara quer...
Ó, e eu te Tá falo lá. que não é pra se aparecer, porque quando o Corinthians ganhou no comecinho, foi em janeiro de 2000, né, o Mundial. Sim. E eu lembro que eu tava sozinho, mas numa adrenalina, eu tinha um escortinho, e eu saí com o meu escortinho e, se eu não me engano, era o CD do Zeca Pagodinho que eu tava ouvindo. E eu ouvia o Zeca Pagodinho sozinho e dirigindo, e aquela cidade daquele jeito, e eu sozinho, então não era pra me aparecer. Aquele Comemorando sentimento sozinho, dentro do carro e... Pô, Mundial, porque o Mundial pra gente, né, foi aquela coisa... Não tem pra ninguém, né? É. Pode acreditar, Timão é o campeão do verdadeiro Mundial. Pode acreditar, Timão é o campeão do verdadeiro Mundial. Não quero Toyota e nem Gurgel. É nós na FIFA pra delírio da Fiel. Não quero Toyota. É isso aí, eu tenho que aturar. Vai Qual é ter o que- samba enredo que você mais gosta? Eu sei que você vai falar que tem vários, né, que você não tem um preferido, mas Eu sempre falo que é o de 2002. é o de 2002? É. Eu achei que era o de 95. Não, 95 ele é o mais famoso. É o mais famoso. É bonito, é legal, é o concurso, né? Não tem disputa. O 2002, ele é um samba tecnicamente, né, que funcionou, eu lembro do desfile. Com 95, eu repito, não dá para comparar o que aconteceu ali, né? Foi tudo uma comoção, Sim. que quem viveu, viveu, quem não viveu, nem pela internet vai entender o que foi aquilo lá. Mas em 2002 a escola estava organizadinha, tudo pronto, tudo organizado, cada coisa no seu lugar, a bateria com os breaks certinho. E foi o primeiro ano, até esses dias eu fiz um podcast com um outro amigo chamado Raul Machado, um podcast dele é No Mundo do Samba. E eu estava lembrando lá com ele que a gente sempre criou algumas inovações aí no carnaval ao longo desses 40 anos. Em 2002 eu tinha um diretor na ala musical ali, que era o Macalé, e eu falei para ele, pô, Macalé, não dá pra gente conversar com a equipe de som aí da Avenida e a gente conseguir tirar uma cópia desse ao vivo? Não dá para levar um pendrive, um CD, o pessoal fazer a gravação pra gente ver como é que fica? E ele falou, não, me dá aqui, comprou o CD, foi lá, falou com os caras. Quando acabou o desfile, uma hora depois, 2 horas depois, ele estava com um CD com 53 minutos do ao vivo, que é o que rola até hoje. Aí se procurar Gaviões da Fiel 2002 ao vivo na Avenida, é o que aconteceu ali. Então é a gente cantando o hino da Gaviões, o Que Bobos, né? A Gaviões não acabou, e jamais acabará. O queixinho nos cacos. Aí você pega lá toda aquela ala musical ali com o Dendém, com o Denilson, com o Prado. Ou seja, um time ali de coisa... E você ouve esse ao vivo, você vai entender o que eu estou falando. Né? Uma coisa muito legal. Então eu gosto muito desse checkmate, que ele faz uma alusão do jogo de xadrez com o nosso cotidiano. Então tem hora que a gente... um pedacinho dele pra gente. É hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração, que legal. O meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. É hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração, que legal. O meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. Você vê que ele é atual, né? Sim, ele traz a sim, esperança até hoje. E a gente está bacana, sempre hein? acreditando. A gente luta contra a corrupção, a gente luta nesse tabuleiro que é a vida. Né? Então eu gosto muito desse samba por causa disso. Que legal, cara, que legal. Ernesto, você... Agora a gente falou muito de Corinthians, falou muito dos times, dos jogadores, da sua carreira, da Gaviões. Eu queria falar um pouco de futuro. Você é pré-candidato a deputado estadual no ano que vem? Eu pretendo. É? Eu pretendo. Já desde 2016, que a gente enveredou pela questão política. Tá. Né? Isso como candidato. Na verdade, na política, a gente está, desde que eu me entendo por gente também, com consciência. Todo mundo vive na política, A gente sempre né? teve contato com políticos, levamos ideias, Sim. né? Levamos propostas, construímos jingles. Sei. Né? Eu tenho até para dizer para você, me sinto um pouquinho parte, assim, hoje, se o Autódromo de Interlagos é tido como uma das maiores praças de eventos da cidade, nós temos um dedinho nisso, que a gente levou para um político amigo nosso, né, que é o Goulart, e sugerimos para ele, falou, pô, não é possível, ele era vereador na época, Sei. não é possível que aquele espaço todo lá na Zona Sul
com aquela pista em volta e aquele espaço interno não seja utilizado para nada. Parado lá Vamos fazer jogando. uma praça ali, vamos fazer alguma coisa, né? E o assunto foi levado para diante. Hoje é a maior praça de eventos da nossa cidade. Então a gente sempre tem, e isso que eu estou dizendo aqui, acho que serve para quem estiver ouvindo, quando a gente diz assim, mas eu não gosto de política, não, a vida é política constante, tudo que você está fazendo. E é legal você procurar lá o seu candidato, o cara que seja político, leva uma ideia, cobra lá uma postura, faz parte, é isso que vai melhorar a sociedade, é isso que vai melhorar o dia a dia. Então eu pretendo sim continuar, né, a nossa estrutura, ela não tem grandes recursos, é uma candidatura, eu digo, orgânica. Né? Então a gente vem desde 2016 disputando eleições de 2 em 2 anos. A gente vem fazendo uma média de 10 mil votos, né? Não é o suficiente para estar ocupando a cadeira com titularidade, mas a gente fica na suplência. Hoje eu estou como vereador suplente, mas gozo de uma plena amizade com o nosso prefeito, que é o Ricardo Nunes, com a sua esposa Regina Nunes. Então, dentro do possível, não atuando dentro da Câmara, né? Porque, como eu disse, a gente está como suplente, a gente leva as nossas propostas, a gente leva as nossas críticas daquilo que está acontecendo na cidade, mas principalmente propostas, porque o nosso lema é qual? É política com positividade. Né? Positividade. Porque você ser um político, vamos dizer assim, de uma forma tradicional, aquilo que você vê nos debates, aquilo que você vê no dia a dia, eu poderia já até estar eleito, se eu fosse seguir essa cartilha. Tá. Porque você escolhe um alvo e começa a falar mal de alguma coisa. E atira. Mesmo que não seja verdade. Atira. Você começa a ficar conhecido, Em evidência, você fica em evidência, você é o ativista, você Mas o que você está somando para a sociedade agindo desta forma? Porque eu sempre tive comigo, o que eu te falei, é igual aquela questão, né, do torcedor de outros clubes respeitar a minha trajetória, que eu te falei que desde a época de escola eu nunca pratiquei, hoje é chamado de bullying, tem até o nome internacional, né? Mas essa coisa de depreciar o colega. Sim. Então, na política, a gente tem que aprender a respeitar a posição contrária do outro e procurar olhar dentro do trabalho do outro o que ele não tem que seja excelente. Porque desde os grandes debates, que isso eu falo por mim, né, do tempo que eu acompanho a política, que é nos anos 80, que você tinha lá, para governador, tinha Maluf, Orestes Quércia, tinha Jânio Quadros aí na prefeitura, até para governador também, mas tinha Rui Codo, que esse aqui ninguém vai lembrar, que era o candidato dos explorados. Né? Não, era até uma diversão. Mas eu, desde aquela época, eu imaginava assim, e nesse último debate aqui, dessa eleição para prefeito, que o Ricardo ganhou, eu sempre imaginei a seguinte pergunta, e foi feita aqui dessa vez. Falei assim, meu amigo, tá nós dois aqui disputando uma eleição, né, para o presidente aqui do Fala Belo. Então, chega ali o nosso diretor da mesa, fala, Fabiano, mas aqui no debate, você ouviu as propostas do Ernesto, quais das propostas dele você encamparia no seu projeto? Se você falar nenhuma, eu tenho que me matar. E a mesma coisa, o inverso. Ernesto, as propostas do Fabiano, o que ele tem aqui que você encamparia para o seu projeto, você aprimoraria ou você faria exatamente igual? Então está faltando isso, honestidade. Né? E até teve, né, na questão do Boulos com o Ricardo na eleição, que o cara perguntou qual seria o grande trabalho que ele tinha feito e foi falado da faixa azul, né? Que é algo que ajuda a evitar mortes no trânsito. Então é fato, não está depreciando. Sim. Obviamente, o Boulos internamente deve ter sido criticado por muita gente. Sim. Né? Mas ele foi honesto e ele tem que ser aplaudido por isso. Né? A mesma pergunta tem que ser feita para o outro. E no projeto dele, será que não tem nada que ele aplicando aqui vai ser bom para a nossa sociedade? Então isso é política com positividade. É uma coisa que a maioria talvez não esteja preparada, porque o ser humano, na sua essência, ele é, vamos colocar assim, entre aspas, sanguinário. Ele quer ver o aqui e agora. Ele quer ver o jornal rasgar e sair sangue. Né? E se você tem uma formação, se você tem um preparo, você tem uma vivência, se você fazer uso disso, para mim, você não vale nada. Porque o cara que faz lá na ignorância dele, na espontaneidade dele, eu vou relevar. Mas o cara que estuda, já é vivido, já é maduro, o cara que estuda, que ele fala, não, eu não vou elogiar nenhuma proposta do Fabiano.
Eu estou vendo aqui que você está falando um negócio excelente. Esse é lamentável, esse não devia fazer parte da política. Aliás, a política como um todo, ela precisa ser reconstruída, né? Porque nós falamos que vivemos numa democracia. Né? Dá para discutir, não sei se isso é democracia. Se esse formato eleitoral que nós temos hoje pode ser chamado de democrático. Porque para você sair candidato, um partido tem que te dar uma legenda. E quem te dá a legenda? Qual é a chance que você tem de concorrer comigo dentro de um determinado partido? Se você não estiver lá dentro atuando, você não vai ser. É verdade. Né? Esse sistema tinha que ser aprimorado. Eu sei que é utopia, eu falei isso poucas vezes na vida, mas eu entendo que, né, pegando esse exemplo de Brasil, que nós saímos da anistia, que nós fizemos uma abertura, que nós reativamos o Congresso e hoje nós temos lá 500 cabeças. Claro que tem muita gente boa, mas me parece que ainda uma grande maioria não está lá com o mesmo princípio que a gente está aqui fora. Então isso a gente teria que depurar. Como é que você depura? Talvez criar regras, não digo acabar os partidos, mas assim, para você ser candidato, você devesse fazer uma faculdade de Direito e de Administração Pública. Primeiro, administração pública. Então, você ia tomar consciência, né, de como é que funciona a sociedade. O direito é bom porque está sempre falando de leis ali, etc. e tal. E a partir dali, você está apto a concorrer. E a segunda coisa que eu vou falar para você, que quer ser político, né, aí a gente vai pegar um exemplo de determinadas religiões, principalmente a católica, que eu conheço mais, né, que tem lá a sua discussão, porque o que eu vou falar aqui, lá atrás era diferente. Mas hoje, o padre não casa, né? Então não tem patrimônio. Então eu vou dizer assim, você quer ser político? Seu patrimônio vai ser assim, ó, uma casa, um carro e um salário até vitalício para sobreviver. Não é para viver no luxo, é para sobreviver. Sua comida sempre vai estar garantida, seu planinho de saúde ali, sua assistência médica. Então é isso aqui. É isso que você quer para cuidar da vida dos outros? Porque aí você demonstra que você quer. Quer cuidar dos outros, não da sua vida. Porque o cara entra para a política hoje duro, em 2 mandatos, 3 mandatos, o cara está saindo bilionário. Né? Não tem mágica. Não tem mágica. Está saindo de algum lugar. E quem está pagando essa conta? É o povo. É o mais necessitado. É triste demais isso. Então isso precisava ser debatido, e isso não está na esquerda, isso não está na direita, isso não está no centro. Isso está na índole do ser humano, que é essas pessoas que nós temos que encontrar para tentar mudar isso. Sei que é difícil, né? Porque na prática a gente vive no dia a dia aí, é um atropelando o outro. E só foi aumentando esse lado ruim. Depois da pandemia, quando a gente achou que as pessoas iriam ficar mais humanas, iam dar mais valor para a vida, piorou. O cara começou a brigar pelo espaço dele mais rápido, ainda querer mais para garantir o dele. Mas, aí eu falo por mim, né? Cada um responde por si. Eu não vou mudar a minha trajetória. Eu vou brigar pela pré-candidatura, pela candidatura, vou tentar convencer as pessoas pela minha história. Né? Eu sou 40 anos cantando na Gaviões voluntariamente. Isso te diz alguma coisa? Né? Eu não estou correndo atrás do dinheiro. Do dinheiro, legal, hoje eu tenho a minha vida, estou aposentado, como a gente disse aqui no podcast, eu trabalhei, comecei como mensageiro, me transformei jornalista, trabalhei na área da comunicação há muitos anos, trabalhei na área de contabilidade, né? Fiz 40 anos de carteira registrada, entrei lá com o meu processinho no INSS, estou aposentado. Tenho meu taxizinho, que eu ainda faço um extrazinho ali, e canto em alguns lugares ganhando mais um complementozinho. Né? Filosofia geral para nós terminar essa questão da política. Né? Se você tomar um café da manhã, se você almoçar, se você jantar e tiver um teto, você está vivo. Isso basta. Não sou contra quem deseja ter patrimônio, 3 carros, fazendas, aviões. É direito de cada um. Né? Mas isso, para o político, isso da maneira como eu falei aqui, eu acho que basta. Então era isso que a gente tinha que incutir na sociedade, mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é o cara entrando lá, aí no DNA ele já coloca o filho, no DNA ele já coloca a esposa, ele já coloca... E aí eles vão cercando, transformando tudo num feudo. Né? Que aí você fala, mas é a democracia. Mas que democracia? Hoje nós temos 500 bocas brigando para cada um pegar o seu espaço.
Não me importa a esquerda ou direita. Eu não caio nesse golpe de dividir o povo e segmentar em classes e aquilo. Claro que para cada situação cabe uma discussão mais profunda, né? E algumas coisas a gente pode estar entendendo, mas via de regra não é isso. É o ser humano que precisa mudar a sua índole. E é isso que a gente pretende trazer para a política. Que bacana, e é um raciocínio perfeito, porque eu sempre falei isso, eu sempre falei que eu acho que o cara para exercer a política ou um cargo político, ele tem que fazer um curso, uma faculdade de gestão pública, de administração pública, e aí o que você falou é perfeito, de abrir mão de ter patrimônios, abrir mão e comprovar que ele vai trabalhar para o povo. Exato. É isso que precisa. Simples assim, né? Simples, Pô, é mas simples. você tem tudo, você tem lá o seu saláriozinho lá, vamos falar hoje aí, R$5.000 por mês. Tudo bem, com R$5.000 eu não vou almoçar todo dia, nem jantar todo dia num restaurante de nobre, mas eu vou comer um prato feito, bem feito. Não tem problema. Por quê? O dia que eu quiser ou que for ter um jantar especial, o Fabiano me convida, eu vou na casa dele, ou vou na fazenda dele. Isso, não tem eu sou problema. aqueles lá que vai ter os 3 helicópteros, aquela coisa. Dar uma voltinha no seu helicóptero, não tem problema. Mas não vai ser com o dinheiro do povo, vai ser com o meu trabalho. É isso que é importante, né? Exatamente, isso é o principal. Importante. Porque é difícil a gente enriquecer. E uma coisa que eu acho bacana é a positividade. Por exemplo, hoje em dia, no podcast, eu estou aqui há 3 meses e meio no podcast. Nesses 3 meses e meio, a gente já recebeu muitos artistas, muitos influencers, atletas. E às vezes eu tenho um papo tão legal, mas não dá aquela audiência que precisava dar. Aí você fala, pô, mas a gente falou uma coisa tão boa, uma coisa tão bacana, por que não deu? Agora bota, o Ernesto brigou com o presidente, com o intérprete da Mancha, sei lá, vai, fala. Pô, aí dá aquela baita audiência. Não é isso que a gente quer, Mas pô. A gente quer positividade, a gente quer humanidade, a gente quer empatia, né? São esses programas que a gente vê na televisão, né? De segregamento aí, trancar as pessoas lá num quarto lá e ficar esperando o outro dar um tapa na orelha do outro. É brincadeira, né? Isso tá, que eu repito, tá no íntimo, no âmago do ser humano, né? Aí a gente vem para uma outra questão da qual a gente faz parte, nós aqui, que a gente volta a falar de futebol, de torcida organizada, porque um dia tentaram imputar para as torcidas a questão da violência na sociedade. Sim. Né? Se acabar com as torcidas, acaba com a violência. Não acaba. Né? A violência está no ser humano, ele gosta de ver isso. Né? Cabe a nós aqui, a quem se propuser a ser diferente e por isso ficar às vezes até no segundo plano, mudar a cabeça das pessoas e segurar a sociedade para que ela possa ir um pouco mais longe. Porque senão, se todo mundo pensar igual, ficar só atrás do sangue da guerra, daqui a pouco nós vamos implodir. Verdade. Essa é a grande realidade. Né? E da questão da torcida organizada, até aproveitando o ensejo, nós atuamos nesse meio desde os 13 anos. Né? O que eu defendo? Eu defendo uma regulamentação das torcidas, através da mudança do Estatuto do Torcedor, que é a Lei Geral do Esporte. Eu transformaria a torcida organizada em patrimônio imaterial do futebol brasileiro. Aí você fala, aí entra aquela questão, o cara briga, o cara apronta lá, não sei o quê, e você vai, né, oficializar isso? Sim, exatamente. Porque eu vou oficializar, e para oficializar nós vamos dar certas condições a serem cumpridas. Porque a torcida organizada, qual é o papel dela? Né? Todas se predispõem a torcer pelo seu time. De que forma? Através da festa, do canto, das bandeiras, Sim. dos instrumentos. Né? Então, olha, para você ser torcida organizada oficial, em material, aí o seu clube tem que reconhecer a sua história. Então tá lá, você tá. Agora você tem que cumprir certos quesitos. Para o próximo campeonato, né, que aqui no nosso caso aqui é o Paulista, você tem que apresentar X músicas inéditas, X bandeiras inéditas. Né? Porque hoje, torcida organizada, que todo mundo se diz, eu faço uma vinheta, aí o outro pega a vinheta ali, põe o nome do time dele, o outro pega a mesma vinheta, põe o nome do time dele, mas na verdade quem criou fui eu. E não tem direitos autorais isso? Não, que isso aí é meio que num domínio público, né? Você pode registrar tudo. Tá. Mas beleza. Né? Tô dizendo, você pode ver que é o mesmo corinho, serve para todo mundo. Assim como as paródias das músicas, né? Então o que acontece? Quando a gente fizer isso e obrigar a torcida a se enquadrar na produção de novos materiais, o que eu vou fazer aqui dentro da minha torcida? Eu vou montar um concurso. Nesse concurso,
que eu vou fazer? Você sabe que a faixa etária das torcidas organizadas, ela vai, a grande maioria, de 15 a 35 anos. Claro que tem os mais antigos, tá, mas tá aqui. Quando a gente está falando de 15, de 16, 17, 18, é onde a gente está pegando o cara naquele período da autoafirmação dele, que é quando eu cheguei na Gaviões. Ali me abriram todas as portas. E eu escolhi qual porta eu quis entrar. Mas eu vi todas as portas do mundo ali. Então, quando a gente traz a torcida organizada para essa responsabilidade, eu poderia ter feito uma vinheta ali, né? E quando a gente fala de uma vinheta, um refrão de arquibancada, nós não estamos falando de uma música que exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de preparo. A vinhetinha nós fazemos aqui agora, um versinho. A minha música foi escolhida. A minha música vai ser cantada no estádio, uma daquelas 10, uma daquelas 15. Como é que eu fico? Fico orgulhoso. Né? E eu percebo que eu tenho uma veia artística a ser lapidada. Então aí eu vou me dedicar mais a... Não, eu quero melhorar, eu quero fazer. Né? Dentro desse processo todo, eu estou falando a ideia aqui de forma simplificada, tudo isso, hoje como a coisa da execução é muito digitalizada, ela gera receita. Essa receita nós vamos trabalhar para que ela volte parte para a torcida, para que ela possa aplicar em projetos sociais. Nós vamos regulamentar isso de tal forma que a prestação de contas seja feita através de um plano único. Para todos prestar a conta com o mesmo plano. Para você saber como é que funciona o caixa da sua torcida. Porque hoje, e eu falo por mim, que eu já fiz esse trabalho, eu ando muito por aí, eu já estive falando com autoridades que falaram, mas você tem um problema. Lá dentro da entidade tem o crime organizado. Eu falei, eu não vou falar para você que não tem. Eu quero perguntar para você se aqui dentro, e olha que era uma autarquia ali das maiores aqui, eu queria saber se aqui dentro não tem. Se você garante para mim que aqui dentro não tem. Eu quero saber se você olha para o Congresso Nacional e fala para mim que lá dentro não tem hoje. Tem muitos. Né? Então a questão não é essa. A questão é a gente aqui de fora pegar o nosso pedaço e tentar trabalhar ele para melhorar. Porque a hora que eu te falei que eu peguei os adolescentes aqui e coloquei ele na vertente da artes plásticas, que é pintar uma bandeira ou criar uma música, eu estou dando uma oportunidade para ele para enxergar o futebol de outra forma. Porque se a minha mente não está ocupada com isso, eu vou ocupar ela com o quê? Eu vou ocupar ela com a violência que a sociedade tanto me exige. Ainda mais nessa faixa etária. Não, vamos pegar os caras ali, os caras estão lá. E eu vou fazer disso o meu meio de vida. E é justamente nisso que a gente vem tentando mudar, inclusive através da política. Porque às vezes você tem uns debates, tem algumas pessoas que não concordam e acham que você não tem experiência e que você não tem nada a acrescentar para esse segmento. Pelo contrário, esse é o segmento que eu mais vivi, esse é o segmento que eu mais queria mudar, porque eu entendo que ele necessita dessas transformações. Então é assim que a gente está. Continuamos cantando, continuamos trabalhando com a cultura, que é um carro-chefe, aliás, política e cultura. Né? Vai até aqui, eu não falei isso em lugar nenhum, porque eu fico pensando, meu grande amigo, meu prefeito, Ricardo Nunes, né? Eu vejo até que já existe algumas iniciativas de ter escolas ligadas à questão musical, da formação musical. Tem alguns setores, assim como se fosse uma casa de cultura e por aí. Nós teríamos que brigar, lutar, para que a escola, para que a arte, ela estivesse inserida dentro do currículo, dentro da grade escolar como um todo. Né? A escola em tempo integral, mas o cara, a pessoa, a criança tem que ter a formação musical desde cedo, porque isso ajuda tanto. Ajuda. O esporte, tanto a música. No caráter, na formação da índole da pessoa. Não tem aula de educação física? Entra o esporte nisso também, mas a música é essencial. Né? Pô, o cara tocar um instrumentozinho, o cara cantar, o cara aprender uma dança. Pô, quando ele tiver adulto ali, aquilo pode virar... O olhar dele vai para outro lado. Pode virar uma profissão ou não, mas aquilo segura a pessoa como um... Né? Ela tem conteúdo, ela passa a se encher de informação. Ela começa a descobrir novos ares, né? Começa a descobrir... Então, são essas bandeiras que a gente carrega no dia a dia para dentro da política. Olha, eu ia te agradecer agora como... jornalista, o convite que você aceitou aqui de vir falar, como corintiano, como seu fã no Carnaval, mas eu vou te agradecer como cidadão também, porque eu acho que esses seus projetos merecem, no mínimo,
uma atenção especial, sabe? Do eleitor, de quem está... Da mesma maneira que eu fiquei aqui empolgado e ouvindo você e visualizando esse futuro que poderia ser muito melhor, eu acho que todo mundo que está nos assistindo agora tem que ter um mínimo de atenção e respeito pelos projetos que o Ernesto está falando aqui, porque isso é em benefício do povo. Ernesto, muito obrigado. Foi fantástico, fantástico aqui o episódio de ter recebido você. Falamos de Corinthians, falamos de Gaviões e falamos de futuro. E todo mundo agora conhecendo um pouco mais o Ernesto aqui do pessoal do Fala Belo. Fala Belo, eu que agradeço, Fabiano, né? Você já tinha me pedido há alguns dias e eu tenho feito bastante, atendido esses convites e o legal é assim, aqui a gente não está preocupado. Outro dia eu fui num podcast, e o cara tá praticamente começando. Mas você vai lá no podcast do cara, tem 200 caras. Eu falei, mas nós vamos. Né? Porque o prazer não é esse. O prazer é o seguinte, primeiro que estamos aqui, a gente não sabe, pode ter lá X mil visualizações, pode não ter nenhuma, mas é a satisfação, né, da gente estar complementando o trabalho de um amigo. Sim. Né? É legal, eu sou mais um convidado aqui no seu projeto. Espero que a gente tenha realmente passado algum conteúdo para quem estiver ouvindo. E vamos seguir procurando atender, procurando tocar a vida com positividade. Essa é a palavra, que não é fácil, né? Porque a vida não é fácil. Esses dias eu até postei um negocinho que é assim, também você já ouviu falar isso, a gente na rede social só posta o que dá certo. Então a vida é uma maravilha. E eu fui sair com o meu carro do posto de saúde, que eu fui fazer um exame, fui engatar a marcha, o câmbio travou. Câmbio automático travou. Eu falei, puta merda, né? Aí chamei o guincho, já gastei um dinheiro de guincho, aí já levei pra oficina, aí o cara já falou lá, só a peça, se for trocar como tem que trocar na concessionária mesmo, é R$4.000. Graças a Deus o cara conseguiu arrumar que tinha lá e falou, não vai precisar trocar. Sim. Mas se fosse comprar a peça, tudo... Eu falei assim, poxa, a vida é assim, mas é positividade. Porque você quebrou aqui, já pensou se tivesse quebrado no interior? Que aqui está do lado de casa, o guincho estava ali, a oficina estava do outro lado. Eu falei, não, eu vou agradecer. Né? Então a positividade é isso. Eu tenho um amigo que ele fala, sabe o quê? Uma vez eu cheguei para ele, e aí, Fabiano, como é que tá as coisas? Eu falei, tá ruim, as coisas tá ruim. Ele falou, tá ruim, não reclama, depois do ruim ainda vem o pior. O pior, exato. Então assim, tem que procurar enxergar nas coisas. As coisas boas. É óbvio que a gente fica triste. Na hora ali eu falei, puta merda, mas já tava programando lá, chovendo ainda. Eu falei, não, sabe de uma coisa? Deixa quieto, vamos pensar como é que nós vamos resolver isso da melhor forma. Eu já achei o guinchinho aqui do meu amigo, aí um não pôde, mas indicou o outro já veio. Aí eu falei, vou ligar pro mecânico, se ele puder me atender. Ele ligou, já falou, olha, tá isso aqui. Chegou lá no mecânico, não cobrou nada, né? Que é legal, até fiz um videozinho lá da oficina dele, daqui ali do lado da Vigário Albernaz, 38, se não me engano, perto da Esfirra Imigrantes ali na Ricardo Jafé. E, levei lá, o cara olhou, falei, ainda vai mais um dinheiro. Aí ele falou, não é nada. Olha que então, isso aí é a positividade. Né? Vamos tocando a vida, sempre procurar tirar as coisas boas para poder levar algo de positivo. Fechando realmente, eu dei esse exemplo no outro podcast, eu tenho aquele bom dia com positividade, que a gente fala as datas comemorativas. E a semana retrasada me ligou um amigo, ele é do Vale do Paraíba, o nome dele é o Freire. Aí ele falou, Ernesto, desculpa aí, tô te ligando, mas eu queria, foi Deus que mandou eu te ligar. Eu falei, caralho, Deus mandou o cara me ligar, né? Ele falou, não, você não sabe o que é, mas é o seguinte, amanhã eu vou fazer uma cirurgia e eu vou amputar minha perna. E, todo dia eu vejo a sua mensagem de positividade, sou amigo do Daga aqui, e, eu tô falando, Deus tocou no meu coração, falou, liga pro Ernesto que ele vai ter uma palavra boa para você. Né? Longe de mim de ter palavra boa, longe dessa pretensão. Eu até falei para ele, ô Freire, a palavra você já deu, é a positividade. Você acabou de citar o nome de um outro amigo nosso, que é o Julião. O Julião é fundador do Gaviões, ele faleceu no ano passado. E ele, pela diabetes, também amputou a perna. Só que depois que ele amputou a perna, ele viveu mais 15 anos. Ele não viveu mais porque o Julião não largava a mão da cervejinha dele e se tiver comer uma gordurona aqui, ele ia comer a gordurona. Não passou vontade. Se tivesse se cuidado um pouco mais, ia mais longe. Mas viveu, eu falei, então a positividade é isso.
é algo que é necessário, então vamos embora, velho. Vamos para a próxima. A próxima é o quê? É colocar a prótese, está caminhando e nós vamos estar aí fazendo a nossa festa, conversando e seguindo a vida. Então, achei interessante isso, o poder da palavra, né? Que a gente tem positividade. Eu falo pro meu sobrinho sempre, eu falo assim pro meu sobrinho, ó, Matheus, você aprenda uma coisa, nunca pare de caminhar. Se você perder uma perna, vai pulando, mas continua. E eu uso esse exemplo da perna. Eu falo, vai pulando, mas continue caminhando. Porque a gente tem que seguir, cara. Tem que seguir, a gente tem que ser assim. Ernesto, obrigado mais uma vez. Espero receber você mais vezes aqui, porque esse bate-papo é sempre muito bacana e a nação corintiana te ama. Não só os corintianos, né? Positividade, graças a Deus, né? E aproveitar, deixar o convite para todo mundo aí que quiser acompanhar lá os ensaios da Gaviões. O samba desse ano aí tá super bacana. Os ensaios estão no alto astral. Dá um pulinho lá para dar um abraço na gente, tirar uma fotografia. Segue a gente aí nas redes sociais também, muito bacana. Vamos fazer uma matéria lá no ensaio, vamos? Vamos embora. Que dia que é o ensaio na Gaviões? Sexta-feira à noite, a partir das 11 horas. Vamos marcar uma sexta, eu vou fazer uma matéria lá, mostrar. Vamos, bacana. Combinado. É isso aí, galera. Eu quero dizer que esse episódio de hoje foi mais do que especial, porque ser corintiano é ser louco, é ser diferente. Ser corintiano é uma emoção que você não tem ideia. Se você que não vai conhecer isso. Agradecer demais o Ernesto Teixeira, o intérprete que está há mais tempo numa escola de samba e o cara que, por mim, fica mais 40 anos. É isso aí. Fala, Belo! Fala, Belo!